Um tempo atrás a Vanessa falou: pastor, eu gostaria muito de colocar essa música no nosso repertório. É teu, somente teu, todo o trabalho. Falei: Vanessa, você não sabe, mas essa é uma das canções que eu mais amo na minha jornada, não foi? Eu falei assim: eu posso explicar essa música para a igreja. Ela falou assim: então, o senhor topa? Topa. A gente combinou e ela colocou no grupo dos músicos. E aí todo mundo falou: você vai explicar essa música? Sim. Porque eu não sei você, mas quando eu era mais jovem, eu cantava essa canção e falava assim: quem está falando? Eu ou Deus? Volta para mim lá, Samuel, na canção, por favor. Aí, corre para mim. Joia, primeira estrofe. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um cuidado seria muito para ti. Quem está dizendo isso? Deus falando para você. Corre. É meu. Corre lá. Você tem o mesmo problema do seu pai? É DNA? Para aí. É meu, somente meu. Samuel, estou brincando. Todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim, diz Deus. Então essa canção é Deus falando com a gente. Eu quero ler 3 textos. Corre para mim agora lá, Samuel. Aí, filhão, parabéns. Se coloca em pé, vamos ler todos juntos. Salmos 37:5, Isaías 40 e depois Isaías 53. E dessa maneira eu quero explicar essa canção e depois a gente celebra a ceia do Senhor e depois cantaremos essa canção mais uma vez. E a minha oração é que essa canção se torne um hino para você durante a semana. Já aviso antes de pregar que a mensagem é profundamente impactante e ela é um convite para entrega, renúncia, abandono no altar de Deus. Eu quero pregar e quero ver a igreja se lançando diante desse desafio. Daqui a pouquinho eu explico. Corre para mim, Samuel. Leiamos todos juntos? Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o ajudará. Próximo texto, todos juntos? Você não ouviu, não entendeu? O Senhor, o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois ele leva sobre si os pecados deles. Oremos. Obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra lida, e nós oramos mais uma vez na autoridade de Jesus, pedindo que o Senhor ministre ao nosso coração e que o Senhor fale poderosamente a nós. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz e queremos ser pastoreados e conduzidos pelo Teu Espírito. Assim nós oramos e assim colocamos a nossa vida e o nosso coração diante do Teu altar, pedindo graça e misericórdia do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Vamos lá, Samuel. Samuel é meu parceiro hoje. Vamos lá. Então a primeira estrofe diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um cuidado, somente um, seria muito para ti. Então veja comigo que a primeira estrofe vai nos alertar da realidade, da ansiedade sobre os cuidados com essa vida. Nós todos que aqui estamos, fomos afetados pelo pecado. E afetados pelo pecado, o nosso coração se torna ansioso, preocupado.
exageradamente preocupado com as demandas da vida, com os cuidados com a nossa existência, com tudo aquilo que ronda a nossa vida. E de alguma forma nós precisamos tomar muito cuidado, porque esses cuidados que precisamos ter com a vida vão roubando a cena da nossa existência, e quando a gente menos espera, nós somos sugados, ou eu diria, sequestrados pelas circunstâncias da vida, e lá estamos ansiosos, preocupados mais uma vez. Quem nunca? Quem aqui não é ansioso? Lucas, você não sofre com ansiedade? De vez em quando, beleza. Grande massa sofre. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Vivemos com preocupações externas à nossa existência. Quem é pai fica ansioso e preocupado com o futuro dos filhos. Quem nunca? Quem é avô fica preocupado com o futuro dos netos. As mães, os pais ficam preocupados com os filhos, independentemente da idade que eles têm. Porque falta para nós recursos e falta para nós, inclusive como nação, reforço, palavras de incentivo. Vocês já viram essas nações que entraram para ganhar nos Jogos Olímpicos, por exemplo? Viram? Quem está lá no ranking de medalhas? China, Estados Unidos, Austrália, Japão. Como que aquele povo entra para competir? Derrotado. Os brasileiros dando entrevista, pedindo desculpa do quê? Vocês fizeram o melhor, vocês se dedicaram. E nós falamos daquela menina, por exemplo, lá da ginástica artística, como é o nome dela? Rebeca. E ela disse numa entrevista: em algumas vezes eu não tive condições de ir para o treino, porque me faltava recursos. Ela é uma vitoriosa, e nós, em nossa nação, não temos esse posicionamento de várias autoridades, inclusive da igreja, dizendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores, e que nós devemos colocar a nossa fé e a nossa confiança em Deus, e tirar de nós essa preocupação, essas preocupações excessivas com os cuidados da vida. Por que andar mesmo preocupado com a nossa saúde? Por que andar preocupado do próxima lista de corte da empresa? Por que andar preocupado e ansioso com medo de ser assaltado? Porque tudo isso aflige a nossa vida ou não? Aflige ou não? Você tem medo dessas coisas? Preocupação com essas coisas? Então você é humano, eu diria, seja bem-vindo, ser humano. Primeira coisa de Adão depois do pecado foi que ele teve o quê? Medo. Medo porque ele ouviu agora a voz do Deus Santo. Então o primeiro sentimento que invade o coração do homem é o medo. E nós temos também os nossos medos contemporâneos. E é tão engraçado que quando nós falamos dos nossos medos e expomos os nossos medos às pessoas que nos rodeiam, algumas delas ficam um pouco preocupadas e parece que nós não estamos mais acostumados a abrir o coração e falar assim: eu tenho medo disso, medo daquilo. É mais fácil para nós vestir uma máscara de que nós somos supostamente fortes e não compartilhar as nossas fraquezas. Eu tive medo e tenho medo ainda, por exemplo, de assumir uma construção como a Nova Canaã. Hoje pela manhã, uma das pessoas que estavam aqui conosco, que é de outra cidade, a Nerice, amiga nossa, falou: Jefferson, quem conhece a Nerice, aquele sotaque dela, Jefferson, eu não tinha muita dimensão do tamanho da obra. Eu falei: nem tenho ainda hoje, eu não tenho. Ela falou: você não teve medo não, meu filho? Eu tenho medo até hoje. E como você enfrenta o medo? Com fé. Porque se eu tivesse cuidados com, por exemplo, planilhas, saldo bancário, teríamos construído? Chegaríamos até aqui? Nessa semana, por exemplo, chegou uma foto no meu celular de recordação do Google, 5 anos atrás. 5 anos atrás,
Eu vou compartilhar depois com vocês no grupo da igreja. Estava eu, Poliana e Timóteo fazendo uma oração para que Deus mandasse mais crianças. Foi o dia mais frio, há 5 anos atrás, e naquela noite fria como essa, e essa é a noite mais fria em Sorocaba nesse ano, estávamos nós 3 orando, porque só tinha os 2 como crianças, e ontem nós tínhamos quantas crianças aqui? Mais de 30. Então por que a gente fica com esses cuidados? E essa primeira estrofe vai falar o seguinte: porque nós somos sequestrados pela ansiedade. Por que que nós não nos lançamos na direção de Deus e falamos assim: Senhor, eu não posso ter mais esse cuidado, então cuida para mim. Eu não sei você, mas às vezes quando eu deixo meu filho na porta da escola, o meu coração fica angustiado. O que ele vai receber? Quais afrontas ele vai receber nessa escola? Será que ele vai sofrer bullying? Será que a professora é de uma ideologia que não concorda com o cristianismo e vai tentar lavar a cabeça do meu filho? E nesse momento eu preciso falar assim: Senhor, esse não é mais o meu cuidado, eu entrego esse cuidado, Senhor, em tuas mãos. Eu não posso cuidar, eu não posso estar com ele todo momento. Então eu faço a mesma oração de Jesus: livra-os do mal. Cuida dele, Senhor. Quando eu estou no hospital cuidando de pessoas e visitando as pessoas, eu não posso arrancar aquela enfermidade. Eu posso, senão tiraria a que está em mim. Mas eu posso falar para Deus: Deus, alivia os cuidados e as preocupações dessa vida, da sua família. Deixa eu descontrair um pouco. Quando Natália sai de casa, eu preciso falar assim: Deus, dá risada, Jefferson, pode descontrair. Cuida dessa senhora, que ela volte para casa apaixonada por mim ainda, porque ela vai ver 200 homens, e eu não posso ficar preocupado. Rosaninha, não posso. Você me conhece desde a época do namoro, não posso. Na rua, ou lá no centro da cidade, ela vai ver um homem mais bonito que eu? Fala assim: claro que vai, César. Não tenha dúvida. O Lucas já falou: com certeza. Metido o Lucas, né? Vou pegar ele, Carqueó. Ela vai achar um cara mais forte do que eu. Kleber, que tem um carro mais bacana do que eu. E veja, se eu ficar com essa preocupação, Vanessa, eu não consigo trabalhar e não consigo dormir. O que eu preciso fazer? Entregá-la nas mãos de Deus. Quando eu convido um pregador de fora para pregar em nossa igreja, é claro que a igreja pode se apaixonar por outro pregador, mas esse não é o meu cuidado, e eu não preciso gastar a minha vida e nem ficar preocupado com esse cuidado. O que eu estou querendo dizer para vocês é que nós ficamos cuidando de coisas que fogem do nosso controle, e quem está no controle é Deus, louvado seja Ele. E por que nós não estamos no controle? Porque o controle precisa estar na mão dEle. Então repete comigo essa primeira estrofe, vamos lá? Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Em outras palavras, sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Se você ficar preocupado com essas demandas, você não vai dar conta. Então entrega a mim. Eu não sei o que está no seu coração agora, as suas preocupações, os seus cuidados, aquilo que aflige o seu coração, as suas ansiedades, mas o meu convite, baseado na palavra de Deus, é o seguinte: confia, entrega, renuncia. Pastor, mas você não sabe a situação da minha família? Entrega. O senhor não conhece a realidade da minha família? Entrega. O senhor não sabe o que eu estou vivendo nas minhas emoções? Confia. O senhor não sabe a pressão do trabalho, os boletos que estão chegando? Confia. Diz Salomão o seguinte: a ansiedade no coração do homem o abate.
Não deixe a ansiedade ficar e se alojar no seu coração, não. Busque palavras que tragam alegria, que tragam ânimo. E Deus me colocou aqui nessa noite para te falar isso, para explicar para você isso. Passa para mim, Samuel. Olha ali, segundo versículo, você pode ler comigo? O coração alegre é bom remédio. Então se você para, eu que estou no comando, para tudo. Como está seu coração nessa noite? Porque o coração alegre, ele é o quê? Bom remédio. E a expressão aqui no hebraico é o seguinte: é como se você estivesse tomando uma cápsula para aliviar a dor. Então, mediante as circunstâncias da vida, lembre-se que você precisa ter alegria na onde? Na conta bancária? Na boa saúde ou não? Não. Alegria no coração. Porque até mesmo sem dinheiro, sem saúde, você pode ter um coração alegre. Agora sim, vamos todo mundo junto? O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Alegre, alegria. Não foi à toa que ensinaram aquela canção para nós desde criança. A alegria está no coração de quem? E quem tem Jesus tem que ter uma vida alegre, e não pode ficar preocupado com as circunstâncias e, entre aspas, com os cuidados da vida. Dá uma olhadinha aí no Salmo 42 comigo. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, Ele me livrou de todos os meus temores. Quem aqui está com medo de alguma coisa, tem um temor? Vou tomar água. O sujeito da água faltou hoje? Tá frio, né? Ele pensou que ia congelar, verdade, boa. Pergunta franca. Quem está em casa só está vendo o pregador, não está vendo vocês. Quem aqui tem algum medo ou está com algum temor? Levanta a mão. Dá uma olhada aqui que a palavra de Deus está dizendo para nós hoje. Busca o Senhor, Ele vai acolher você e Ele vai te livrar do que, irmãos? De todos os nossos temores, dos nossos medos. E você está aí com medo do seu futuro, entregue o seu futuro nas mãos de Deus. Você está com medo do casamento, medo da formatura, medo do futuro do seu filho, da sua filha, do seu neto. Medo. E Deus está falando para nós assim: tire o medo, coloque a paz, deixe a paz invadir seu coração. Houve um tempo atrás que o Lucas e Vanessa, vou falar, não tem jeito, tinham preocupação, era uma ansiedade ter uma casa, um lar, um teto. Essa semana, a gerente da Caixa ligou para eles e falou o seguinte: vem aqui correndo assinar o contrato, que o apartamento de vocês está chegando. Eu não vou conseguir chegar para o culto, pastor. Eu falei: vai assinar o contrato, meu filho, desde que eu cuido do culto. Porque um dia foi um medo, e hoje está se tornando o quê? Um sonho. Por que você não reconhece os seus medos? E se você não reconhecer seu medo, Deus não pode te ajudar. Você tem que chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu tenho medo disso, disso e disso, e isso está pesado para mim, portanto, me ajude. Cuida disso, Senhor. Quem tem a ousadia de falar assim nessa noite? Senhor, cuida de uma área específica da minha vida, levanta a mão aí. E aí você pode brincar como eu, fala assim: Senhor, cuida da Natália, cuida do meu esposo, Senhor, cuida do meu filho, cuida do meu pagamento que vai cair no dia 20, porque o meu salário já foi. Alguém se identifica? O último texto aí na tela: em me vindo o medo, hei de confiar em ti. O medo vai chegar, Edivaldo? Vai, não vai? Vai, Socorro? O medo vai rondar a sua vida? Vai. E quando o medo chegar, Ariana, o que você faz? Confia em Deus. Então não tenha sobre ti um só cuidado. Entregue tudo a mim, diz o
o nosso Deus. Agora, é tão interessante que Jesus combate a ansiedade. Ele fala o seguinte: vocês estão vendo os passarinhos? Você já viu um pardal estressado, dona Marina? Já viu? Ô Felipe, você já viu a maritaca? Que agora, não sei se vocês sabem, mas o pardal ou os pardais eram considerados pragas urbanas, junto com as pombas. E na cidade de São Paulo hoje tem mais maritaca do que pardal, porque elas se acostumaram. Eu estou falando isso porque eu gosto de passarinho, tá? Não é porque eu sou super sabichão, não. Fazendo minha lição de casa, eu entendi que as maritacas se aproveitaram da urbanidade e se acostumaram com as grandes cidades. E agora tem mais maritaca do que pardal. E aí, Felipe, você sabia que a maritaca não tem nenhuma preocupação? Já viu a maritaca, Kleber, preocupada se vai ter coquinho para ela comer? Fio para ela descascar, porque ela entra na nossa casa? Quem aqui já teve a casa invadida por maritaca? Ela come fio. Cheguei na casa pastoral outro dia, liguei lá, pá, não funcionou nada. Falei, nossa, cortaram a energia. Será que a tesouraria foi pagar lá? Foi lá no poste, tá tudo normal. O vizinho falou, não, as maritacas fizeram ninho aí na sua casa, na casa pastoral. Arranquei uma telha um dia lá com o Cristiano, nosso eletricista, ele falou, ih, pastor, as maritacas comeram todos os fios. Falei, infeliz, não tem outra coisa para comer, não? Você já viu uma maritaca estressada? Você já viu uma pombinha pedindo 5 contos para inteirar uma marmitex? Porque Deus está cuidando deles. E se Deus cuida dos passarinhos, irmãos e irmãs, vai cuidar de você. Para que ansiedade? Você já viram as flores do nosso jardim? E Jesus está falando o seguinte: olha a beleza da vida. Eu que estou revestindo a beleza da vida. Se eu cuido dos lírios do campo, não vou cuidar de você? Se eu cuido das plantas, da vegetação, eu não vou cuidar de você, que foi criado à minha imagem, à minha semelhança? Então por que você está preocupado? Por que você está ansioso? Por que você deixou o medo se alojar no seu coração? Descansa. Descansa. Estou há 3 meses esperando o medicamento, ou a liberação do medicamento. E alguém diz assim, você não vai desistir? Falei, é ruim de eu desistir, hein? Eu vou aguardar. Fiquei com medo de ficar sem o medicamento? Fiquei. E quando o medo falou assim, vou morar, eu falei, não. Quando o medo quiser morar no meu coração, eu lembro desse versículo. Hei de confiar em... Tinha uma irmã muito querida, ela falou assim, de uma outra comunidade, ela falou assim, pastor, eu conheço alguém lá dentro do hospital que pode ajudar. Eu falei, não, vai sair no tempo de Deus, eu hei de confiar em Deus e Deus há de dar uma resposta. Confia nisso, irmão, por misericórdia. Volta para mim, Samuel, quero ver se você está atento comigo. Vamos lá, ó. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. E aí Pedro fala assim, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque você não consegue carregar, e ele cuidará dos seus fardos. Humilhai-vos diante da grande presença e da grande mão de Deus, e lance sobre ele toda vossa ansiedade, porque Ele cuida de mim e de você. Eu poderia parar aqui, a gente poderia chorar, celebrar a ceia e falar assim, Senhor, cuida da minha ansiedade, vou lançar sobre o Senhor. Você pode fazer isso? Você pode falar isso? Falar, Senhor, eu vou jogar diante do Senhor, vou tirar dos meus ombros e vou colocar no Senhor, porque eu sei que o Senhor morreu na cruz, e o Senhor é o único que pode carregar esse fardo. Amém. Segunda estrofe, Samuel, por favor. Obrigado, filho. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Nós tomamos decisões todo o tempo, o dia inteiro, toda semana.
desde as decisões mais simples, ou eu diria mais banais, até coisas importantes. Por exemplo, abri o guarda-roupa e falei assim: com qual roupa eu vou? Está frio, é ceia, fiquei escolhendo. Isso é uma decisão. Aí quando eu cheguei aqui, a Selma falou assim: está bonita, hein? Valeu a pena a minha decisão. Se eu tivesse feito uma combinação horrível, alguém poderia falar assim: está meio feinho, pastor. Está meio, como que chama? Espalhafatoso, quê? Brega. Mas eu recebi elogios. Uma escolha simples. Agora, tem escolhas da nossa vida e tem decisões que vão impactar não somente a minha vida, a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. E eu estou diante de vocês, que vocês trabalham, que vocês estão nas empresas e vocês estão tomando decisões o tempo inteiro, todo dia, assim como eu, todo tempo eu preciso tomar decisão. E se eu e você não estivermos na presença de Deus, buscando a sabedoria de Deus, nós tomaremos decisões erradas e equivocadas. Quem aqui levanta a mão e fala assim: eu já tomei decisões equivocadas porque não consultei a Deus? Então veja que diz a canção: não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. A vida inclusive é feita de decisões, e nós precisamos assumir essa posição. Por exemplo, hoje é dia dos pais. Pais que não tomam decisão e pais que não mostram caminho têm filhos inseguros diante das circunstâncias da vida. Por quê? Porque não vem o pai tomando decisão, não vê a mãe falando e apontando caminhos. Os filhos crescem com insegurança. E quando a gente precisa tomar decisão, a gente precisa saber que Jesus disse para nós: o crente não pode ficar em cima do muro, ou é assim ou não. É verdade ou é mentira. E nós precisamos tomar decisões a todo tempo, todo momento. Posso contar uma história? Vocês estão comigo ainda? Tem a Sofia. Sofia mora aqui na frente. Sofia está comigo, com a Natália, aqui na igreja, antes da pandemia. Na pandemia, a Sofia sentiu o amor e o carinho da igreja. Ela falou: não saio mais da igreja. Já contei para vocês que pouco mais de um mês atrás ela falou. Sofia tem quanto tempo? 5 anos? 6 anos? 6 anos? Ela falou assim: pastor, o senhor vai fazer o meu casamento. Eu falei: poxa, está com mais convicção do que alguns que eu conheço. Meu casamento. Mas a senhora, na frente da mãe dela: mas a senhora já tem o noivo? E eu brincando com ela: eu falei: não tenho. Mas eu posso falar para o senhor e para a Natália, ela chama Nathalie, né? Para a Nathalie e para minha mãe, que eu aprendi uma coisa nessa igreja aqui com o senhor. Eu falei: é mesmo? É, pois não. Eu sou uma menina linda por dentro e por fora. E eu fiquei pensando assim: o que eu tenho a ver com isso? No dia eu não entendi nada, a irmã Marilisa estava junto. Aí ontem ela veio me falar, Glauce, que ela trouxe uma priminha ontem. Ela me chamou de lado, tão bonitinha, tão madura. Pastor, o senhor pode dar uma palavra para aquela minha prima que está aqui com a gente? Posso. Sabe por quê? Porque ela é bonita, não é? Ela é bonita, mas ela não se acha bonita. Então calma aí. Na hora que a menininha foi tirar a foto com a medalha, eu falei: você é muito linda. Uma decisão de incentivar uma vida. Eu falei: você é muito linda. Solta o seu cabelo, faz uma pose, pega a sua medalha e mostra. E a menina quis tirar 5, 6 fotos. Depois ela saiu lá da cruz onde nós tiramos as fotos. Parecia até que ela estava de salto alto, parecia uma moça, toda elegante. Aquilo mexia com a autoestima dela. Eu tive que tomar uma decisão de mostrar para ela o valor dela diante de Deus. E chamei ela e falei assim: filha, você tem que se colocar na presença de Deus. Então, quando você tiver que tomar decisão, não tenha medo, não temas. Dá uma cutucada quem está do lado e fala assim: não temas, não temas, não. Vamos expulsar o medo aí da nossa vida.
Porque, segundo os teólogos, essa expressão não temas é uma das mais presentes na Bíblia. E eu fiquei pensando então, dos idosos, o que nós esperamos dos idosos, dos sêniores entre nós? Que sejam pessoas que já passaram por grandes dificuldades da vida e que dizem para nós assim: não temas, caminhe. Às vezes eu olho diante da paternidade com meu filho assim, tenho tantos desafios, e aí eu vejo alguns irmãos que falam assim: não, pastor, já passei por isso, essa fase vai passar, não temas, siga adiante. Diante dos grandes desafios que eu tive nessa igreja e durante o meu ministério, os idosos sempre chegaram para mim e falaram assim: não temas, pastor, vai adiante, Deus é contigo. E eu segurei aquela palavra e fui marchando, até que encontrei a expressão de Deuteronômio capítulo 31, versículo 5. Você tem aí, Samuel? Joia, você está atento agora, hein? Você é fera demais. Dá uma olhadinha. Moisés falando isso com 120 anos. Quantos anos ele tinha? 120 anos, e ainda incentivando a próxima geração. Ele chama o povo e fala o seguinte: sede fortes e corajosos, não temais, nem fiquem atemorizados diante deles, diante dos inimigos. Qual que é a minha palavra diante da igreja hoje? Não tema, não se atemorize diante dos seus adversários, diante das lutas da vida. Vá para frente, enfrenta, ser forte e corajoso. O Senhor vosso Deus é quem vai com você nessa semana, aleluia. O Senhor é quem vai cuidar do seu filho, do seu casamento, do seu idoso, dos seus pais. É Ele que vai cuidar da nossa nação, da nossa cidade. É Ele que vai à frente dos seus projetos, dos seus sonhos, da sua conta bancária, dos seus boletos, das suas preocupações. O Senhor é contigo. E a promessa de Deus: Ele não nos deixará e Ele não nos desamparará. Amém por isso. O pastor Bruno esteve dia desses aqui e falou assim: ô Jefferson, os meninos estavam comigo, né? Daqui a pouco você vai ter um seminário então aqui. E onde você vai arrumar dinheiro para fazer todo esse povo estudar? Eu falei: não sei. Eu só sei que Deus não nos deixará e Deus não vai nos desamparar. Aleluia. Tudo aquilo que a nossa igreja precisar, Ele vai nos dar, nos mandar e nos enviar. E a igreja tem sido edificada, abençoada com os novos vocacionados aqui entre nós. Amém? Em relação à Nova Canaã, palavra de um pastor realizado: estou em paz. Nova geração, novos líderes. E aí Deus fala para Josué, grande homem de Deus, mas que também teve medo. Ele fala assim: não te mandei eu? Não fui eu que te coloquei nessa posição? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes. O que é espanto? Quando você fica perplexo diante de uma realidade. Quem aqui já ficou espantado? Fala assim: o que eu faço? Como que eu reajo? Para onde que eu vou? Ô Josué, a grande missão que você tem, de fato é enorme, mas assim, não te espantes, não temas, porque o Senhor vosso Deus é contigo, por onde quer que andares. Aonde você colocar a planta do seu pé, Deus é contigo. No centro cirúrgico, no supermercado, para Ele te orientar as promoções. Alguém diz amém? No acelerador do carro, no freio do carro. Rafael, no freio também, que eu falei que eu só acelero, tem o freio também. Na embreagem, para você trocar de marcha, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo naquele dia de prova. O Senhor é contigo lá no BRT, quando você está aguardando uma consulta na UPA. O Senhor é contigo. Não te espantes, não se atemorize, não temas. Isaías diz: não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu, Deus, é que te fortaleço, eu que te ajudo,
Eu que te sustento com a minha destra fiel. Em outras palavras, a minha mão é sobre você. Descansa. A minha mão está sobre a sua despensa. Descansa. A minha mão está sobre o diagnóstico dos médicos. Descansa. Porque eu, vosso Deus, o último texto aí, leia comigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Por que mão direita, gente? A mão da segurança. Deus segura na sua mão, Edielson, fala assim: meu irmão, não temas, e eu que te ajudo. E a gente vai atravessar. Lucas, segura na minha mão. Daqui uns dias você é consagrado um pastor. Gleice, segura na minha mão, que eu vou cuidar dos seus filhos. Vou fazer você atravessar tudo isso segurando. Dani, fica escondidinha não. Deus falando para você nessa noite assim, ó: não temas, sua família está lá, tem cuidados, não temas, eu sou contigo aqui e com eles lá. A Angelita lá preocupada com a vida, agitada com os filhos, e Deus falando assim para mim e para você, Angelita: não temas, minha filha, eu estou contigo, vou cuidar de toda a sua geração. Aí o Val está preocupado, Val, e Deus está falando assim para você: segura firme na minha mão, porque eu, Deus, não solto. E eu vou falar uma coisa para você: não temas, eu sou contigo. Carlão, preocupado com a Cida, é Deus segurando a sua mão falando assim: estou contigo, não vou soltar da tua mão, eu vou contigo até o fim. Porque Jesus falou para nós, irmã Neuza: eis que estou convosco até o último dia. Selma, quando você estiver cuidando dos seus pais, por misericórdia, lembra da voz de Deus te alertando e te conduzindo e te pastoreando, falando assim: não temas, estou cuidando de você, eu te fortaleço, eu estou contigo. Bruno, estou contigo, não te deixei. A Edith, preocupada com o marido agora, vai fazer um novo tratamento, Deus está cuidando. A irmã Cleusa, preocupada com as irmãs, com a Maria, contigo, Deus está falando para você, professora: eu sou contigo. Entrega, confia. E essa expressão do salmista 37: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não foi assim, Jovina? Cuidando da família, entregando os filhos e os netos, confiando, e Deus está fazendo. Então, quando a gente tiver que tomar decisão, o que a gente vai fazer agora? Ou como a gente vai reagir diante de tudo isso? Colocar tudo nas mãos de Deus. Por fim, o refrão, passa para mim, Samuel. O refrão da canção é uma declaração de que Deus está trabalhando. E essa é uma verdade bíblica desde Gênesis até Apocalipse. Deus está trabalhando. Louvado seja Deus por isso. E por isso que não cabe para nós a preguiça. E aí Salomão já disse isso para nós: vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. O nosso Deus está trabalhando. E essa concepção de que todo o trabalho é de Deus já foi profetizado por Isaías. Isaías, falando a respeito do Messias, disse assim, eu não sei se tem esse texto aí, Samuel, corre para mim. Isso, leia comigo, dá uma olhadinha. Ali na terceira linha ali, ó, a profecia diz, vocês viram aí comigo? Vão lá comigo? Ele verá o fruto do penoso trabalho. Para aqui. Quem está falando? Deus está falando do Messias. Ele, Jesus, verá o fruto do seu penoso trabalho. Não foi fácil para Jesus se entregar na cruz por mim e por você. Foi um trabalho penoso. Continuemos, vamos lá. Ele verá o fruto do penoso trabalho, vocês estão comigo? De sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos,
porque as iniquidades deles levará sobre si. Então o refrão da música fala assim: é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é confiar em mim. Em outras palavras, tudo que você precisa fazer é descansar, porque eu, Deus, estou trabalhando e eu já fiz tudo aquilo que você não podia fazer. É meu trabalho, eu sou Deus, eu estou cuidando, eu estou trabalhando. E aí Jesus diz assim: o meu Pai está trabalhando e por isso também eu trabalho, por isso que eu me envolvo. Não tem como nós ficarmos parados servindo um Deus que está em movimento, Rafael. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando em vários corações e nós precisamos descansar nisso. Tem alguns irmãos que estão recebendo a visitação de Deus, estão lá na frente na nossa caminhada, outros estão lá para trás. Deus está se revelando no meio das crianças ou no seio das crianças, entre as crianças, entre os adolescentes. Comecinho do ano, Lucas e eu e Vanessa orávamos, porque o nosso grupo estava pequeno, Lucas, lembra? E colocamos essa ansiedade diante do Senhor. Ontem nós tivemos 17 adolescentes inscritos. É Deus que está trabalhando, é Deus que está edificando, é Deus que está cuidando dessa igreja. E continuará o seu trabalho, usando servos e servas fiéis. Então nós podemos nessa noite falar assim: de fato, Senhor, o Senhor está trabalhando no coração do nosso pastor, amém? O Senhor está trabalhando no coração da nossa diretoria. O Senhor tem dado para nós visão de investimento no reino, em missões, em novos vocacionados, e o mais, o Senhor fará. Eu pedi para fechar a porta para a gente poder ouvir a palavra de Deus, e o som lá fora cessou. É Deus trabalhando, ou não? E qual que é o meu e o seu trabalho? Vários irmãos que aqui estão já chegaram para mim e falaram: pastor, descansa, para um pouco, diminui o passo, dá uma aliviada na pressão. E hoje eu estou falando isso para a igreja. Vamos continuar trabalhando, mas vamos lembrar que quem está trabalhando acima de nós é o nosso Deus. Ele está trabalhando. Você pode correr para mim, Samuel? Acabou. E eu queria falar com vocês somente de um versículo que diz o seguinte: será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar que o Senhor, nosso Deus, o Eterno, o Criador dos céus e da terra, Ele não se cansa e Ele não se fadiga? E Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está servindo, Ele está trabalhando em nosso favor, porque Ele é insondável, Ele fortalece o cansado. E nós vivemos nessa sociedade cansada, e Deus está falando assim: se você está cansado, não jogue a toalha, aprenda a descansar, porque eu já fiz tudo por você. O teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu. E alguém vai falar assim: pastor, então vou fazer hora extra, vou buscar o segundo, terceiro, quarto emprego. E aí a palavra de Deus diz: enquanto os filhos de Deus dormem, Deus dá para ele o sustento. Não é você que sustenta a sua casa, irmão, não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro, é Deus por meio do seu trabalho. O que você tem que fazer? Confiar que Deus vai suprir a sua casa por meio do seu dinheiro. A pergunta: você confia em Deus? Você confia em Deus? A outra: você descansa em Deus? Talvez seja fácil para nós. Eu confio. A pergunta é: você descansa? Por fim, eu fico imaginando uma vez Timóteo chegando, acho que eu já contei isso, e brincando, chegar na porta do meu quarto, na noite. Eu não sei que hora que os filhos dos irmãos dormem. Lá em casa o horário nosso é 9h15, para ele acordar bem no outro dia. Que hora que é? Seus filhos que vão para a escola? 9h30, 10 horas?
É 10 horas? 10 horas. Aí chega 11 horas, Timóteo vai lá. Papai, amanhã cedo vai ter leite com, não vou falar marca, achocolatado. Meu filho, agora é 11 horas da noite, rapaz, acabei de pegar no sono. Vai dormir, cara. Meia-noite, Rafael. Eu já dou uma sapatada, né, César? Aí ele chega para mim, Cleusa, com aquela mãozinha assim: papai, amanhã na hora do almoço terá almoço. Vai dormir, rapaz, descansa, meu. Ô, tem comida na despensa. 2 da manhã. Papai, tem gasolina no carro para você me levar na escola amanhã cedo? Mas você já contou até 10, né? Vai dormir, Timóteo. 4 da manhã. Papai, você comprou aquele remédio de verme que a pediatra passou para mim? Eu não vou responder mais, Timóteo. Vai dormir? 6 horas da manhã, Rosaninha. Pai, você pagou a conta da CPFL do SAI, porque eu estou preocupado com o meu banco. Vá dormir. É meu esse trabalho. Eu sou o pai. Vá dormir, descansa. O que Deus está falando para nós essa noite? Descansa. Descansa. Eu sou o Deus eterno. Eu criei você, te coloquei nesse mundo, te dei uma família, te dei uma igreja, te dei filhos, te dei isso, te dei aquilo. Eu é que cuido de você. Descansa. O que você vai fazer? Você vai orar? Você vai buscar a presença de Deus? Sim, mas confia que Ele está cuidando de todas as coisas. E Jesus disse que o Pai está cuidando de todas as nossas necessidades. Em pé nós cantaremos de novo essa canção. Eu creio que ela terá novo sentido para nós. É meu, somente meu, todo o trabalho. Vamos cantar, preparando o nosso coração para a celebração da ceia do Senhor. Todos em pé.